Então, bom dia a todos. Hoje é dia 9/12, né? 9 de dezembro. Última aula de arte, né? De 2020. Vamos aguardar o pessoal entrar. A gente tem que ver um restinho um restinho do assunto, né? Da aula anterior. Restinho do assunto da aula anterior. E continuando, né, sobre o neo, né, neoclassicismo, muitas vezes vai falar sobre só neo, né, estudei sobre o neo, então é a mesma coisa que o neoclassicismo, né, esse período da arte, né, que veio na época de 1830, né, depois do período do Rococó, né, e ficou até 1800, até o antigo império nosso, né, nosso antigo império, ficou o neoclassicismo. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, tá? Bom dia, Vini. Vamos aguardar só mais um pouquinho, aí eu já começo a aula. Quase férias, hein, gente? Quase férias. Vamos ficar livre dos pro. Oi, Laís, bom dia. Como qualquer outra arte, né? A Europa sempre ditando arte, ditando moda, né? Então, essa arte do neoclassicismo, começou lá na Europa, né? Então, só para reforçar, né? Que ela começou lá na Europa, lá no século XVIII, né? Depois do Rococó. Então, como a gente sempre... Oi, Sara, bom dia. Como a gente sempre vê, né? A arte passando por transições. Tudo bem, minha flor? Tudo. Tá bom. Então, a arte passando por esses períodos, né, de arte. Então, e assim vai seguir o 8º ano, tá, gente? Vocês fizeram aquela arte no vitral, né? Aquele vitral tá guardadinho lá na escola ainda, tá? A arte do vitral. Então, a gente retornando ano que vem presencialmente, nós iremos incluir aquela arte do vitral em alguma arte aí, porque o que vocês vão olhar, o que vocês vão estudar no 8º ano, né? A Academia, né, de Belas Artes, né, do Brasil, quando os colonizadores chegaram no Brasil, né, como que era realizada essa arte e tal. Vai sair um pouco desse estilo medieval, né, dessa arte gótica que a gente estudou lá atrás, arte do Renascimento, né, mas isso não impede, né, porque vocês estavam fazendo vitral, né, que eram aquelas vitrais que tinham dentro das catedrais, mas isso não impede da gente continuar, né, terminar a nossa arte aí do vitral, tá? 7º ano B quase terminou essa arte do vitral, alguns até terminaram, mas como eu não posso dar um vitral para uns se não dá para outros, né? Então, por isso que eu não mandei para ninguém essa arte do vitral, tá? Mas só isso de alunos, gente? Só 4 alunos? 5, né? Professora, na aula de história só tinham 2. Jura? Meu Deus! Vocês não estão de férias ainda, não. Férias começa sexta-feira. Vocês são, hein? Ontem eu fiquei sozinha na aula presencial. Sério? Já estão em ritmo de férias, então. E vocês, hein? Eles sabem, professora, a gente sabe que, como a gente já entregou Travou, Luiz. as atividades, não tem mais como se dar a nota. Sério, mas e nem como tirar. Tudo bem, a atividade já foi entregue, mas as notas?
Estão sendo lançadas, tá? Conselho de classe amanhã, inclusive. Tá vendo? Conselho de classe amanhã. Então, vocês tomam vergonha na cara. Vocês não, né? Vocês estão participando da aula, né? Aqueles que não vieram na aula. Oi, Gabriel. Bom dia. Então, vamos reunir nossas forças dentro do nosso íntimo e vamos assistir a última aula de arte do ano 2020. Livre de mim, só ano que vem agora, vou pegar no pé de vocês, tá? Vamos lá, então. Terminando de ver aqui o restinho do conteúdo. De compartilhar, né? Senão vocês não vão ver nada. Peraí. A gente já fechou, né? O conteúdo todo. Conseguiu, Kemily! Vi que você estava tentando entrar na outra aula e não estava conseguindo, é isso? Deu certo, Kemily! Vamos lá, gente. Reúne as forças de vocês para assistir a última aula, tá? Sexta tem mais. Minha não, tá? A minha última é hoje. Eu só troquei com a Sandy, porque sexta eu não vou poder dar aula. Então, vamos lá. Continuando lá nosso assunto, fechando o nosso assunto, né? Do NEL. Já está compartilhado com vocês, né? Conferir aqui. O neoclassicismo. Que foi esse período, né? Do século XVIII, XIX, né? O período das artes. Que teve o quê? Influência greco-romano, né? Nós fizemos a leitura dessa obra de Mará, né? Das mudanças, né, daquela faquinha aqui no chão, e foi um fato que aconteceu realmente, que era só para a gente lembrar que ele era um médico, né, mas ele sofria com algumas feridas que ele tinha no corpo, e aí ele ficava deitado nessa banheira com água, né, com ervas medicinais, tal, para curar um pouco esse problema de pele que ele tinha. Apesar de que nessa figura aí, nessa pintura, não aparece, né, o problema de pele que ele tinha, né? Mas aí uma jornalista, né, uma pessoa que queria contato com ele, fazer uma entrevista com ele, marcou com ele, como o escritório dele era a banheira, né? Ele ficava um bom tempo aí, né, para poder aliviar suas dores, e aí ele foi pego, ele foi morto, na verdade, levou uma facada no peito. Pessoas que queriam... nem sempre a gente consegue agradar todos, né, gente? E nem tem que agradar todo mundo, né? E ele tinha o jeito dele, ele ajudava muitas pessoas, inclusive, era uma pessoa muito boa, mas para algumas pessoas ele não servia. Então, aí essa mulher resolveu que tinha que matar ele, e matou, né? Levou essa facada no peito. Só que na história real, a facada está cravada no peito. Então, para suavizar um pouco a obra, o Davi, que fez a obra, né? O Jacques Louis David, ele fez a faca no chão. Já tinha caído e pouco sangue, porque na verdade tinha muito sangue no fato acontecido, no fato real. Então, nesse período, no neoclassicismo, onde antecede o período do romantismo, a política, as questões sociais estavam muito presentes, né? Nas artes. Então, as pessoas começavam a manifestar o cotidiano, as situações que aconteciam naquele período de pós-guerra, naquele período de revolução. Então, as pessoas retratavam muito nas obras, né? Nas pinturas, principalmente, né? Nas arquiteturas até que não tinha como, né? Porque a arquitetura do neoclassicismo, ela envolve um pouco a grega e a romana, né? Nas artes. A gente pode observar aqui as obras, né? O Rafael Santos foi um dos, e dele as pessoas que foram referências para essas pessoas, para esses artistas desse período do neoclassicismo, apesar que Rafael era um artista do romantismo, do Renascimento, né? Um artista do Renascimento, mas ele serviu de inspiração para esses artistas desse período do neoclassicismo, tá? Para fazer as suas obras, tá? Fugia daquele estilo tradicional
do Barroco, onde a religiosidade era presente, né? Então, deixa eu só ver se tem alguma mensagem aqui da escola, um aluno querendo entrar. Então, fugindo daquele estilo barroco, daquele estilo mais grotesco, mais pesado, não grotesco, né, mas aquele estilo mais pesado, né, onde tinha muito ouro, né, então passou esse estilo neoclássico. Aqui a Madonna, né, holandesa. E foram aqueles períodos onde tiveram muitas revoluções, foi bem esse período do neoclassicismo, né, da Revolução Americana, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né, então foi esse período que iniciou o neoclassicismo. E dentro desse período do neoclassicismo também, a gente tem que lembrar onde começaram aquelas pessoas a escavar, né, para fazer os arqueólogos, né, e através daquela cidade de Pompeia, né, que foi dizimada, né, aquele vulcão Vesúvio que explodiu, e a cidade de Pompeia, que é uma cidade submersa pelas cinzas, né? As pessoas morreram queimadas por conta das lavas vulcânicas, e até hoje tem essas pessoas petrificadas, elas foram petrificadas. Então, nesse período neoclássico, onde foi descoberto, né, essa cidade de Pompeia, que estava coberta, né, ela estava coberta por terra, né, porque isso foi antes de Cristo, né, então ela estava coberta de terra, de lava vulcânica, enfim. E aí começaram a fazer registros históricos, né, nesse período no neoclassicismo, né, e começando nessa região, tá? De animais que morreram naquele período, de pessoas que morreram. Por que eles morreram, né? Por conta desse vulcão que explodiu, e as pessoas estavam embriagadas, né, porque eles tinham uma festa à noite, com regada muito vinho, lá a vantagem dessa cidade de Pompeia, que não tinha muita diferença social, não tinha desigualdade, né, então as pessoas eram todos do mesmo nível, e todas compartilhavam das mesmas festas, né, das mesmas, com uma cidade pequena, né, 20 mil pessoas, né, na cidade, e a cidade inteira foi dizimada por conta disso, mas enfim, isso aí é uma coisa que só para a gente entender o que o neoclassicismo tem a ver com isso. O neoclassicismo tem a ver, porque foi nesse período do neoclassicismo, no século XVIII, XIX, que, já no século XIX, né, que foi descoberta esse sítio arqueológico, tá? Aqui nós vemos sobre a arquitetura, né, neoclássica, a basílica, né, romana, né, o Capitólio lá nos Estados Unidos, bem estilo neoclássico, que junta essa arte greco-romana, né, aqui. A gente pode observar, né, tem essa mistura, né. Aqui no Brasil temos um pouco, a gente vai ver um vídeo que eu vou passar para vocês. Panteão, né, que tem o quê? Um estilo romano, né, aqui a gente vê com a relação a essas pilastras, né, essas colunas, e essa abóbada daqui, né, romana, né, então tem uma mistura da arquitetura grega e da arquitetura romana. Exemplos da arquitetura neoclássica na igreja de Santa Genoveva, aqui, e esse portal lá em Berlim, né, lá na Alemanha. Então, era só esse restinho que faltava. Aí eu vou passar para vocês sobre essa arquitetura. Deixa eu passar isso aqui primeiro. Falando um pouco na origem disso aí, que foi lá na Europa, tá? Vamos lá. Hoje eu estou aqui no centro de Londres, na igreja de St. Pancras, por um motivo muito especial. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de um estilo que foi fundamental na história da arte, principalmente no que tange à arquitetura. Esse estilo foi chamado de neoclassicismo.
Bom, galera, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente vai transformar esse canal no maior canal de arquitetura do Brasil, com conteúdo relevante para você aprender e até colocar em prática nos seus projetos, beleza? Bom, o iluminismo de meados do século XVIII trouxe uma nova ênfase no estudo científico do passado e um interesse renovado também pela gramática greco-romana, que era considerado um modelo de equilíbrio, clareza e proporção para aquela época. Resumidamente, a gente pode dizer que o neoclassicismo ele foi a retomada da cultura e dos valores greco-romanos no final do século XVIII e começo do século XIX. Sem dúvida alguma, a gente pode dizer que uma das principais razões para a gênese e para o surgimento do neoclassicismo foi a descoberta das cidades de Pompeia e Herculano, ali no começo do século XVIII. Com a descoberta dessas cidades, veio também a descoberta de um mundo que ainda devia ser explorado, que foi o mundo neoclássico. Outro ponto fundamental para a gênese do neoclassicismo foram as revoluções do século XVIII e XIX. Quando a gente fala de revolução, normalmente a gente está falando da quebra de um absolutismo e a instauração de uma democracia. E quando a gente fala em democracia, para onde a gente é levado automaticamente? Para Atenas, para a Grécia. Então, a instauração do neoclassicismo, principalmente na arquitetura, vai demonstrar que nós estamos insatisfeitos com esse absolutismo. Nós precisamos de uma democracia, nós precisamos voltar ao clássico, voltar para Atenas. A gente pode dizer que o neoclassicismo ele foi uma reação ao barroco e ao rococó. E você sabe que esses dois estilos são cheios, mas carregados mesmo de detalhes, né? Aquela arquitetura imperial romana com um decorativismo assim totalmente excessivo. E o neoclássico ele vai chegar para fazer uma limpeza, vamos dizer assim, né? O neoclássico, com toda a sua simplicidade, a sua simetria, vai acabar conquistando a comunidade artística do final do século XVIII e começo do século XIX. A gente está chegando no fim do vídeo, mas eu queria destacar algumas características que marcaram o neoclassicismo. Talvez a primeira delas seja o academicismo, ou seja, a sujeição das pessoas àquilo que já havia sido estabelecido na universidade, nas academias da época. Uma segunda característica muito importante do neoclassicismo foi o culto à teoria de Aristóteles, a teoria aristotélica de que nós precisamos imitar as coisas que existem na natureza. Por isso a gente diz que o neoclassicismo ele fazia praticamente um culto à teoria de Aristóteles, a teoria da imitação da natureza. O neoclassicismo ele também vai usar na sua composição alguns materiais nobres que existiam no passado, como pedra, granito, madeira, mármore e etc. As plantas, normalmente das igrejas e das construções, elas vão ser retangulares, simétricas, geométricas, justamente porque o neoclassicismo ele é um estilo de proporção, de simetria. Por isso que você vai ver plantas sempre retangulares, geométricas, simétricas, justamente porque essa é uma característica do neoclassicismo. Eu termino o vídeo dizendo o seguinte: o neoclassicismo foi a retomada da cultura e dos valores greco-romanos com novos objetivos, com boas tecnologias e diferentes métodos de construção.
Mexeu errado, será? Mexeu errado, cabeção. Peraí. Em se tratar do Brasil, aqui eu não vou passar o vídeo todo, tá? Mas em se tratar do Brasil, porque a gente acha que essa arte só tem fora, né? A gente acha que não tem influência no Brasil, mas esse neoclassicismo tem muito aqui no Brasil. Bom, não tem muito, né? Mas tem alguns casos, né? Principalmente lá no Rio de Janeiro, né? Tem muito dessa arte aí. É um pouco dessa arte, não tem muito, não. Vou colocar um pouco aqui para vocês identificarem. Olá, sou estudante de arquitetura. Terceiro vídeo de uma série que conta a história da arquitetura no Brasil. Em cada vídeo, apresento um estilo arquitetônico em todo o seu contexto histórico. No vídeo passado, falamos sobre o ciclo do ouro e o surgimento das primeiras vilas no estado de Minas Gerais, onde se consolidou o estilo barroco nas construções. Caso você não tenha assistido, clique no ícone que aparece aqui em cima e confira. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil e a introdução do novo estilo, o estilo neoclássico. Então, fique ligado e vamos nessa! Após o surgimento de inúmeras cidades na região sudeste, embaladas pelas atividades mineradoras, em 1763 ocorre a transferência da capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro, a fim de facilitar o escoamento da mineração. Para isso, a nova capital passou por profundas reformas de aterramento, que possibilitasse a abertura de novas ruas e avenidas. Duas construções que foram importantíssimas nessa época e até hoje é um marco na cidade são os Arcos da Lapa, antigo aqueduto da Carioca, construído para transportar a água e abastecer a população. Outro foi o Paço Imperial. O prédio em estilo colonial, que hoje abriga um centro cultural, foi a sede oficial do novo governo e residência da família real portuguesa, que ao fugirem das perseguições de Napoleão Bonaparte, chegaram ao Brasil em 8 de março de 1808, mesma data do meu aniversário, só que eu nasci em 1995. Com a chegada da família real, o Rio de Janeiro se torna, então, o principal centro urbano do país. E é aí que surge um novo estilo arquitetônico, o estilo neoclássico, que veio para atender a necessidade de construir novos prédios públicos com um certo requinte, ou seja, edifícios mais bonitos para compor a infraestrutura do novo império. O neoclassicismo tinha a missão de aperfeiçoar as técnicas de construção por aqui, em um momento em que a classe média começa a surgir e o escravismo vive o seu auge. A importação de materiais nobres, como o granito e o mármore, trouxe novos revestimentos para compor as fachadas e frontões, mantendo as platibandas e colunas e aplicando o uso de sacadas e guarda-corpos. Mas a principal característica está na elevação das edificações, de modo que o porão não servisse apenas para guardar as bugigangas, e sim para oferecer um melhor conforto térmico, diminuindo a insalubridade e aumentando a higienização nas residências. Essa elevação trouxe às fachadas o uso das imponentes escadas. A construção que marcou esse período foi a Academia de Belas Artes, pelo arquiteto francês Auguste Grandian de Montigny, responsável por trazer forte influência francesa para as seguintes construções, como o Palácio Imperial em Petrópolis, os palácios do Itamaraty e do Catete, no Rio de Janeiro, a antiga alfândega, onde hoje funciona o Centro Cultural Casa França-Brasil, ambos construídos no período de 1815 até o final do século XIX. Após o Rio de Janeiro, a influência neoclássica se deu em outras cidades litorâneas, como Belém e Recife, por manter contato direto com a Europa. Nessas cidades, o nível de arquitetura se integrou nos moldes internacionais da época. Já nas cidades mais afastadas, a precariedade da mão de obra escrava e a dependência da importação de técnicas e materiais dificultou o aperfeiçoamento das construções, que só deveriam ser introduzidas com a chegada do ecletismo, que é o assunto do nosso próximo vídeo, onde entraremos no ciclo do café e a chegada da arquitetura eclética, marcada pelo fim da escravatura e a proclamação da República,
Então, fique ligado no canal Urbanizar, onde falamos sobre assuntos relacionados ao urbanismo. Muito bem. Gente, se a gente observar, aqui nós temos algumas edificações neoclássicas. A morada dos Baís é um estilo neoclássico, né? Aquele antigo colégio militar, não sei se vocês lembram, ali na Afonso Pena, bem pertinho ali da Praça de Coelho, agora não é mais colégio militar, mas antigamente era colégio militar. Ali agora é uma casa de cultura, mas ali é um estilo neoclássico também. Então, mesmo aqui, que nossa capital só tem 120 anos, é super nova, ainda trouxe um pouco daquele estilo do século XVIII, né? Do século XIX, somente do século XIX, né? Então, através desses arquitetos ainda com essa ideia, né, do estilo barroco, do estilo neoclássico, ainda trouxe um pouco, esses artistas trouxeram um pouco dessa arte arquitetônica aqui para algumas edificações. A gente pode observar também algumas construções ali do CMO, ali que é onde fica o Exército, né? O Comando Militar do Oeste, que se chama CMO, Comando Militar do Oeste. Ali também tem algumas que remetem ao neoclassicismo. Então, mesmo aqui, que é uma capital relativamente nova, nós temos ainda algumas arquiteturas neoclássicas, que foi muito presente esse estilo neoclássico na arquitetura, mais até na arquitetura do que na própria arte das artes visuais, das pinturas, tá? Mas, enfim, teve também a arte neoclássica, teve atuação também na literatura, teve atuação também nas esculturas, enfim, um pouquinho de tudo, mas ficou fortalecida mais nessa questão da arquitetura, tá? Bom, gente, eu vou passar uma mensagenzinha, vou ler uma mensagenzinha aqui para vocês, para a gente levar para a nossa vida, tá? A arte para a nossa vida. Porque a arte é algo fundamental para a nossa existência, né? Sem arte é como se fosse uma folha em branco, né? E na vida de vocês, coloque sempre cor, né? Coloque sempre energia positiva, né? E a gente aprende muito, porque a gente, com as aulas de arte, a gente aprende cultura de outros povos, né? As artes, o período das artes, né? Qual que é a influência que foi antes, qual é a influência que é hoje, né? Então, a arte, ela tem esse poder, né? De unir também as pessoas. Como que a arte une, né? Através da dança. A dança é uma arte, né? Você não, né? A hora que você está dançando, não está, né? Você tá alegre, está feliz, está... A hora que você vai assistir uma peça teatral, né? Tem aqueles mais tímidos, às vezes soltam a gargalhada. Num filme, né? Como que essa arte interage na vida da gente no filme? No celular, mais do que nunca, jogos de aplicativo, de joguinho e tal. É a arte também, interagindo dessa forma. E mais do que nunca, esse ano de 2020, vocês interagiram muito com a arte, né? Como? Através dos jogos, né? Dos jogos virtuais, Free Fire, que vocês jogam, que eu sei, aquele Fortnite, jogo na TV mesmo, filme, enfim, num geral. Infelizmente, vocês ficaram focados nisso, né? Mas não tinha como também. A gente tem que relevar, né? Essas situações, porque vocês ficaram, de certa forma, presos, né? Não tivemos aquela liberdade que tínhamos antes, né? E ninguém imaginava que a gente passaria por isso. Nem os avós da gente imaginavam, porque nunca ninguém vivenciou isso. Só aconteceu isso aí. Que época, vocês lembram? Que a gente já comentou sobre isso aí. Na época da peste negra, né? Lá em 1348. Lá em 1348, teve essa peste negra que as pessoas ficavam isoladas, né? Ali começou a quarentena. Como que eles começaram? Só que a quarentena era triste, porque eles simplesmente guardavam as pessoas, e não dava auxílio, não dava nada, né? Então,
esse período que vocês passaram não foi fácil. Não foi fácil para mim, como professora, porque eu tive que me reinventar, né? Eu não conhecia essas plataformas, né, digitais. Vocês também não tinham essa interação de plataforma digital, né? Era tudo novo para vocês, né? Mas antes de vocês saírem da aula, por favor, eu peço que fiquem ainda, o pessoal já está saindo, eu não finalizei a aula ainda. Eu quero passar para vocês aqui uma mensagem, tá? A importância da arte na vida das pessoas é algo nítido, afinal, ela está em todo lugar. Faz parte da nossa cultura e da nossa história. Auxilia-nos na nossa comunicação, no nosso convívio, no nosso crescimento humano e social. Ela é extremamente importante no desenvolvimento de um povo. Ela nos dá uma nova visão de mundo, de sociedade, e expande a nossa criatividade. Afinal, tudo que existe é arte e é gerado por ela. A arte é uma forma de expressar o que cada um sente no íntimo. Ela traduz as experiências de vida, além de ser um veículo de informação. Em cada trabalho artístico é percebido uma certa tendência, um estilo de época marcado por fatos que atinge a sensibilidade do artista. O artista coloca suas emoções na obra. Não importa se é escritor, escultor, ceramista, pintor, arquiteto, músico, ator ou qualquer outro profissional, pois todos estamos fazendo da sua arte de vida a senda para o desenvolvimento e aprendizado na evolução do calor humano. O amor de alma. Termino dizendo que passamos por erros e acertos em nossa caminhada, mas acredito que existe uma arte superior de Deus cósmico, maior do que a arte de viver em propósitos divinos e aprender com o fluxo natural dos acontecimentos e provações de nossas vidas. Tudo que existe no cosmos é a arte vital da criação de Deus e é gerado por ela em toda a eternidade. A vida na arte do ser é a própria arte na existência de todos os seres. Por isso, acredito, somos todos um. Então, para fechar, eu vou mostrar essa musiquinha que eu acho que é reforçando tudo isso, né, que a gente aprendeu. Só um pouquinho, Sara. Mostrando tudo isso, que a gente tem que conquistar o impossível, que a gente, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos em 2020, a gente vai vencer. A gente já venceu. A gente tem que pensar assim, a gente já venceu, tá? Em todos os aspectos. Não estou falando somente nos aspectos da escola, tá? Mas nos aspectos de relacionamento, a gente já venceu. E a gente tem que sempre ter essa positividade no nosso dia a dia. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite, e nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão,
dificuldades você pode quebrar. As barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu gol. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Oh, campeão, Deus essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Vocês são campeões de 2020, né? Todos nós somos campeões de 2020, né? E temos que agradecer a Deus por isso, tá bom? Gente, um ótimo fim de ano, tá? Um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Se Deus quiser, 2021 a gente vai estar junto, tá bom? Se cuidem. Um beijo grande no coração de vocês. Pode, Sara, pode mostrar seus desenhos. Tchau, Kemily. Obrigada, meu amor. Fica com Deus. Boas férias. De nada, tchau. Sara. Que lindo, Sara. Olha, saíram vários aí, hein? Parabéns. Olha que tantos. Você tá boa nisso, hein? Que lindas! Todos cabelos coloridos. Nossa, que linda! Eita, produziu bastante, hein? Parabéns, viu? Ótimas férias para vocês, tá? Um beijo, Luiz. Se cuida. Tchau, Sara. Se cuidem. Boas férias. Fiquem com Deus. Obrigada. Eu voltei a desenhar. Oi? Voltei a desenhar. É, isso é ótimo. Isso é ótimo para a cabeça da gente. Isso é ótimo para a criatividade, né? Parabéns, viu? Eu adorei. Ficou lindo. Ano que vem a gente voltando, você leva para mim, que eu quero ver presencialmente. Tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Tenha um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo. Obrigada, minha flor, para você também, para sua família, tá? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.